Que Deus use a tua vida poderosamente nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Graça e paz, povo do avivamento! Glória a Deus. Bom, para quem não sabe, eu sou o Michel da Simone. E eu sou a Simone do Michel. É, isso aí, ó. Estamos aqui. Antes de eu começar, eu quero pedir para o Bahia da mídia pegar aqui o microfoninho. Você está aí, Bahia? Olha lá. Assustou, né? Então, a gente está aqui numa missão, uma missão gloriosa, uma missão muito especial de resgatar para todos nós os benefícios da visão celular M12 para quem decidiu viver nela. Então, vão passando as gerações, talvez você que é veterano na visão, você vai falar assim, mas isso aí eu já sei de cor. Mas as novas gerações estão chegando, as gerações que vão alcançar muito mais do que nós, e precisa ter esses velhos pilares estabelecidos na sua vida, para poder dar continuidade no legado, e que vai ser assim um fundamento e um alicerce para poder restaurar, e nós vamos lembrar de muita coisa, amém? Então eu peço mais um microfone aqui para minha loira, porque hoje a gente vai fazer assim em dupla, né? E aí a gente vai junto desenvolver aqui, para que vocês possam desfrutar de tudo, né? Então eu falei assim, essa mulher me complementa demais. E aí você sabe que geralmente eu vou ministrar a palavra, e aí eu mando ela fazer os PowerPoint para mim, aquelas transparência, aquela projeção, né? E ela fala, ainda bem que você me avisou com bastante tempo de antecedência, tipo sábado meia-noite para pregar no domingo de manhã, sabe como que é? Mas dessa vez eu dei um tempo a mais para você, não foi? Glória a Deus. Então, nós estamos aqui, nós fizemos 25 anos de casado, foi isso? Foi. Você vê, gente, faz uns dias já, né? E a gente já tinha mais 5 anos de namoro, e eu continuo extremamente apaixonado por essa mulher aqui, viu? Glória a Deus por isso, né? Amém. Então, o negócio apóstolo, Fábio, é tão louco que meus filhos ficam bravos, do jeito que a gente é meloso um com o outro, né? Então, eles ficam bravos, né? Então, mas eles estão aprendendo para quando eles casarem ser assim também, né? Então vamos entrar na palavra. Amém. Glória a Deus. Bom dia, shalom, shalom a todos. Graça e paz. E falar sobre o modelo M12, falar sobre os benefícios é muito especial, porque quando a gente pensa em benefício, a gente pensa em quê? Em algo bom, não é verdade? Em algo gostoso, né? Quando a gente vai para uma empresa e olha os benefícios da empresa, a gente fala, uau, que coisa maravilhosa, né? Ter esses benefícios. Por quê? Porque ter benefícios é ter um diferencial. Você concorda comigo que ter benefícios é ter uma diferença do que é normal, do que é habitual, do que é considerado, olha, isso daí está certo, mas é o a mais, é o plus, né? Aquilo que você tem de, vamos dizer assim, de melhor, você olhou e falou, isso é bom. Então, a visão celular no modelo dos 12, para quem a abraça, tem muitos benefícios. Tem benefícios que vão chegar se eu abraçar isso, se eu quiser isso para mim. E nós estamos aqui porque queremos, não é isso? Nós queremos viver essa visão, nós queremos estar no modelo dos 12 e queremos que isso nos abrace, que isso faça parte daquilo que nós queremos viver no nosso ministério. E para isso, é importante a gente lembrar que nós temos uma escada, que nós chamamos da escada do sucesso, não é isso? A escada do sucesso. Se você pode acompanhar com a gente aí nos slides, a gente colocou a escada do sucesso e vamos lá então falar. Deixa eu só perguntar uma coisa. Tem alguém aí que ainda não passou pelo encontro face a face com Deus?
Ah, glória a Deus. Então a gente pode falar tudo aqui, né? Ah, pode rasgar aqui, né? Vocês levam a escada? Vocês levam uma escada na hora da visão e sobe ela? A gente leva a escada, a gente leva uma escadona enorme e a gente faz, nós aprendemos com o apóstolo Tiago. Cadê o apóstolo Tiago? Está chegando aí. Então nós aprendemos, a gente sobe, vou ganhar, vou consolidar, vou discipular. E aí já está nessa altura, vou enviar, aí pula lá de cima. E a gente faz 2 corredores assim, com todos os líderes assim de unção, e vai passando a unção da multiplicação, profeticamente, a gente faz uma loucura debaixo de festa. A gente fez um louvor da visão também, nós temos o louvor da visão. Então tá aí, pode continuar, meu irmão. Amém. E isso que nós aprendemos sobre a visão celular, que ela está de acordo com esses 4 pilares, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. E de acordo com isso, cada etapa que a gente vive dessa visão, a gente tem os benefícios. Tem os benefícios que a gente adquire ao ganhar, ao consolidar, ao discipular e ao enviar. E a gente quer falar um pouquinho desses benefícios, cada um deles, que nós alcançamos. Um dos benefícios que foram alcançados é, por exemplo, eu ter essa honra de estar aqui em cima hoje, compartilhando este altar, este púlpito, o microfone com o meu esposo aqui. Porque as mulheres, na visão celular, no modelo dos 12, têm a voz, né? Então isso é uma coisa maravilhosa, não é, mulherada? Não é isso? Vamos aplaudir o Senhor. Sim. Por isso. Duas coisas aconteceram. 2 coisas aconteceram com as mulheres. Elas deixaram de ser chamado a mulher do pastor e viraram a pastora, porque elas são uma só carne com seus maridos. Então elas assumiram um protagonismo, elas receberam uma unção. E a gente que viveu um pouquinho na igreja antes de ser celular, as mulheres não podiam ser ungidas a pastora e elas não podiam ser chamadas de pastora. Elas viviam num fardo pesado, porque elas arrastavam o ministério, ajudando o seu marido, mas elas não tinham a unção. E quando o apóstolo Newton nos ungiu ao pastorado, ele ungiu aonde eu dobrei o meu joelho, minha esposa dobrou o joelho debaixo de mim, e a unção que caiu sobre a minha cabeça caiu sobre ela, e nós vivemos na mesma unção. Então a visão celular, nós precisamos entender que ela foi, desde esse fundamento, ela foi estruturando a igreja para ser de uma maneira diferente. E uma outra coisa também, nesse ponto que você falou, se homem discipula homem, mulher discipula mulher. Então acabou com aquele negócio de aparência do mal, dos pastores cuidando das meninas e tal. Acabou com isso, acabou com esse problema, né? Porque daí, opa, o que você está fazendo aí? Mulher quem cuida sou eu. Qual que é a ideia? Então, isso aí foi um dos passos que saiu da aparência do mal a igreja, não foi? E outra coisa que aconteceu, quando a chácara, as mulheres ficam num dormitório, num salão de ministração, que elas só são ministradas por mulheres. Então elas fazem o encontro, equipe de intercessão de mulheres num galpão, só mulher ministrando para mulher. As mulheres crescem, nossas líderes de célula começam a ministrar no encontro, elas vão crescendo, porque as pessoas que estão passando pelo encontro estão tendo o primeiro contato com Cristo mais forte, com as nossas líderes de célula, mulheres, ministrando ali. Então começa a gerar uma igreja forte, porque nós sabemos a força delas, né? É isso, não é, mulherada? A gente tem voz na visão, glória a Deus por isso. Tá vendo, né? Estou pensando mais tarde, vai pensando que... Amém? E a gente, então, vai falar aí, item por item. A gente pensou realmente na escada, e a gente quer falar aí algumas dos aspectos que a gente encontra nesses benefícios por etapa, tá? Então, vamos começar com ganhar. Você pode colocar lá, então, a primeira coisa que a gente ganhou com a visão celular
significa dizer que está escrito lá em Joel capítulo 2, versículo 28, diz que e sucederá que depois que derramar o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então a visão nos avivou no espírito e nos revelou as promessas do futuro. Então a gente olha para isso e a gente tem um novo olhar para aquilo que Deus tem para a gente, para o futuro, para o que está programado, para o que está preparado. E a visão nos trouxe esse nuance, nos trouxe essa ótica de olhar o futuro e olhar com esperança para aquilo que Deus fez para as nossas vidas. E nós fomos ganhos pela visão. Eu fui ganha para Cristo Jesus, eu aceitei a Cristo Jesus, eu estava com 22 anos para 23 anos. Não vou falar a minha idade, mas já faz algum tempo. Mas não foi na visão celular. Mas depois que a visão veio, né, que eu conheci a visão e foi me apresentado esse modelo para a minha vida, o que aconteceu? Eu pude ter uma ótica melhor do futuro. Sabe, daquele Deus que não é um Deus apenas que vai ficar irado comigo, mas é um Deus que ama, é um Deus que me compreende. Então essa visão, né, é a visão que está escrita em Joel, porque naquele tempo de Joel, Israel estava vivendo um caos enorme, era muito caos, e foi profetizado sobre os filhos e filhas, então isso chegou na sua vida. Amém? Nós já conhecíamos o Evangelho, mas quando a gente passou pelo encontro, nós ficamos fascinados e apaixonados pela maneira estratégica de ganhar almas, porque aconteceu uma coisa que impactou. Eu era evangelista na época, e aí eu já era apaixonado em ganhar almas, já tinha sido missionário da cruzada, mas quando eu vi, vou falar o português claro, chegou um pudim de pinga, sabe aquele cara pudim de pinga? Que é os olhos amarelados assim, cheirando nicotina, a pele cheirando nicotina, os olhos amarelados. Na primeira noite do encontro, ele estava do meu lado. Falei, meu Deus do céu, cheirando mesmo cachaça misturado com nicotina. No último dia, aquele senhor sendo batizado pelo Espírito Santo de Deus. Eu falei, é isso! Aí veio esse avivamento de Joel no meu coração. Então nós temos que lembrar o que nos motivou para estar na visão. Eu sei que às vezes ao decorrer da nossa caminhada nós perdemos a motivação, mas é ganhar. É ganhar. E justamente quando eu mandei a ministração para o apóstolo Fábio, ele falou, esse versículo acho que é para pôr como primeiro. Então eu fui estudar o porquê, e o senhor estava, mais uma vez, o senhor estava certo, né? Amém? O segundo tópico que a gente quer falar aqui sobre o ganhar, é que a visão nos restituiu a paixão pelos perdidos. Então está escrito lá em Lucas, né, capítulo 19, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia sido perdido. Então, aquele amor pelas almas, pelas vidas, foi resgatado mais uma vez no nosso coração. E nós continuamos a nos emocionar quando uma vida se rende a Cristo Jesus. Não é mais uma vida, mas é alguém que vai morar no céu junto com você. Amém? Nos leva à motivação completa e principal. Pode continuar com essa imagem, né? De ganhar. Amém. Quero acompanhar ali, atrai a prosperidade espiritual e material por ser um ato de obediência à palavra. Deuteronômio 28, 1 diz que, e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e cuidares em guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, também o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Ganhar é ganhar dinheiro também. A gente ganha almas, mas na visão a gente aprende a ganhar dinheiro. Como assim? Aprendendo a praticar a primícia, praticar o dízimo, praticar a semente de honra.
Então, quando nós, como pastores, aprendemos a ser ovelha, nós começamos a ganhar questão financeira também, porque a nossa vida começa a ser um canal da prosperidade para poder fluir para a igreja. Uma vez, um pastor que me ganhou para Cristo e não ficou na visão, não quis a visão, pastor Luiz, um homem de Deus, ele disse assim para mim: eu acho que vocês têm algum envolvimento com alguma seita de enriquecimento, alguma coisa da maçonaria. Eu falei: por quê, pastor? Porque vocês entram na visão, começa a prosperar, vai para Israel, troca de carro. Eu falei: e ele estava assustado, então, mas o coração dele, o questionamento dele era sincero, porque ele estava acreditando que para ser um servo de Deus, você tinha que ser pobre, na linha franciscana que foi introduzido dentro da igreja. Então nós quebramos o paradigma de Roma, e nós somos uma igreja que volta para Israel. Então se prepare para ganhar muito dinheiro, pratica a visão. Amém. Não é só ganhar almas, é ganhar dinheiro, é a prosperidade, a abundância, a fartura. Aí os pastores têm propriedade para falar de dízimo, oferta e primícia, porque vive isso. Nós falamos como quem tem autoridade. Então, é isso. Glória a Deus. O próximo tópico diz que a gente acelera o crescimento do reino por equipar e multiplicar vidas salvas, discípulos, líderes, células e igrejas. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Glória a Deus. Colocando em prática aquilo que nós fomos chamados para fazer. É o ide por todo mundo. Então, uma célula entra na casa de uma pessoa que ela era uma pessoa que nunca colocaria o pé na igreja, ela vai na célula. Tem um bolo de milho cremoso. Aleluia, aquele bolo de milho cremoso é maravilhoso, não é verdade? Quem pira no bolo de milho cremoso que tem na célula? Então, eu prefiro de cenoura com chocolate. Cenoura com chocolate, né? E vai por aí afora. Então, você ganha as pessoas nas casas. Vamos voltando ao princípio, ao fundamento, né? Então, amém. Esses são alguns dos benefícios de ganhar. Os benefícios que estão dentro da escada do sucesso. Essa escada que você está subindo, que você não para. Você está ganhando, você está consolidando, você está discipulando e você está enviando. Essa escada é uma escada que vai e volta e você está seguindo nela. Então a gente apresentou aqui 4 desses benefícios de ganhar. Mas certamente você conhece muito aí, certo? Vamos para o consolidar então. No consolidar, a gente colocou aqui que a visão nos restitui a revelação das células e do discipulado que Jesus deixou como modelo para a sua igreja. E ensinava-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 20. Então, essa palavra diz que Ele está conosco e que essa visão que Jesus mesmo praticou de estar nas casas, de estar ali frequentando as casas, de estar ali ensinando a palavra nas casas e de estar com 12 homens que andavam com Ele, é a visão mais certa a seguir. Se Ele é o mestre, vamos seguir o mestre, não é isso? Que nós possamos seguir então o mestre, porque o mestre tem o melhor. Ele já está na frente de todos, ele é o mestre nisso. Então ele nos ensinou e ele nos mostra na palavra. O próximo item diz que santifica e fortalece a igreja para que cresça e se multiplique saudavelmente, guardada nas células e direcionada pelos 12. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2, 42. Jesus já tinha ido ao céu e o que os apóstolos fizeram? Continuaram fazendo o que o mestre fez. Então, ele deu um exemplo. Os seus apóstolos, os escolhidos, seguiram o exemplo. E quem somos nós? Somos os discípulos também. Não somos estes os discípulos? Você é discípulo de Jesus? Então, siga o mestre. Amém?
Vamos continuar seguindo o mestre, fazendo as células, e fazendo os discipulados, e fazendo o que a visão nos apresenta. Mas quem apresentou a visão? Jesus, Ele, o mestre. Amém? O terceiro ponto diz que restaura a família, dando lugar às esposas, ó eu aqui, e aos nossos filhos no ministério. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios 6:4. Deixa ele falar, diz que ele gosta. Estou ansioso. Então vai criando raiz. Consolidar é criar raiz profunda. Nós vamos criando raiz através dos fundamentos. Por quê? Porque um líder de célula, quem é líder de célula aí? Quem tem uma célula aí, diga glória a Deus. Olha aí que coisa linda. Então o líder de célula precisa resolver os problemas com a família, precisa estar bem com o filho, precisa ter um ambiente dentro de casa, porque vai ter a célula. Quem tem célula na sua casa aí? Então, você tem que resolver as coisas, tanto fisicamente, como estruturalmente, de relacionamento. Então, faz a família ficar bem estruturada, mas nem que for na força. Então, ajusta a nossa vida para a gente estar no prumo. E nós precisamos de supervisionamento, nós precisamos de apoio. Então, a visão, ela nos consolida para nos fortalecer, consolida a igreja, consolida as mulheres, e Deus vai fortalecer toda essa estrutura na sua vida, na sua igreja. Hoje você recebe a unção de conhecimento para voltar a estacar os pilares da visão e voltar cheio de gás, cheio de paixão, cheio de unção, para o seu ministério voltar estruturado e avançar numa grande explosão de avivamento, de ganhar almas, vidas, em nome de Jesus. Se é para você, diga amém, glória a Deus, tome posse e se expresse no nível que você recebe, amém? Vamos discipular agora. Próximo tópico. Não, é consolidar ainda. Consolidar ainda. O próximo tópico diz que restaura os sonhos e a liderança de muitos pastores feridos e desistidos. E eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para que o seu bem e o bem dos seus filhos depois deles. Jeremias 32:39. Então aqui a palavra diz que Ele restaura sonhos que muitas vezes você achava que não era mais para você. É tão interessante que a gente às vezes vê, e talvez você chegou aqui neste lugar falando, nossa, que igreja linda, que igreja maravilhosa, será que eu vou ter uma igreja igual a essa? Assim, linda, maravilhosa. É justamente esse sonho restaurado, porque Deus quer te levar a você a sonhar os sonhos dele. E qual que é a igreja que Deus tem para a gente? A igreja comprada pelo sangue, a igreja que foi redimida pelo sangue, a igreja que é linda, a igreja adornada. Então Deus quer restaurar o seu ministério, e a visão nos consolida para isso, consolida para esse tempo de ministério também, consolida para o tempo de sonhar com sonhos do Senhor para a nossa vida. Eu mesmo, quando me converti, eu nem imaginava que seria um dia pastora, e depois ele sempre... Parece que foi assim, né? Se converteu e já quis ser pastor, mas eu não, e eu recebi essa unção, e Deus tem me ensinado, e Deus tem feito cada um de nós a sonhar. Então, se você tem esse sonho de ser um pastor, você que é um líder de célula, continue sonhando, porque Deus te capacita e vai te levar lá em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. O próximo diz que permite a unidade do corpo de Cristo, unindo pela linguagem diferentes ministérios. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. 1 Coríntios 12:12. Então nós estamos aqui, sou lá de Mauá, comunidade cristã Shalom Adonai. Deve ter batista, deve ter assembleano, tem aqui o pessoal da El Shaddai. Qual é o nome da sua igreja? Fala aí, bem alto, vai. Essa é a voz da unidade do reino de Deus, aleluia. Dê um aplauso ao nosso Deus. Glória aleluia. a Deus. Fala de novo, bem forte, o nome da sua igreja. É essa mesmo que vai ter o avivamento. Eu entendi.
Amém. Então nós apresentamos aqui seis itens aí que você pode dizer, mas tem muito mais, mas queremos aqui mostrar para você que estamos consolidados, que estamos subindo essa escada e que Deus nos permitiu estar aqui. Deus nos escolheu para estar neste lugar e para estar neste tempo, para viver essa visão celular no modelo dos 12. Então vamos para o discipular, vamos lá. Discipular, diz aí, ó, um dos benefícios do discipular. Voltariam à obediência pelo discipulado. E se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Marcos 9:35. Um pastor precisa ter alguém para dizer não para ele. E agora, é isso aí mesmo, irmã. Que não seja só a esposa, né, gente? Chega, né? Essa daqui é a lixa de Deus na minha vida. Lixa grossa. Mas é interessante que você chega assim no seu discipulador e fala, nossa, eu estou com uma estratégia. Não, não é bem assim que você vai. Ele vem e o nosso apóstolo Fábio Abud, ele dá aquela receita de bolo, né? Ele faz os tópicos. Aí eu fico bastante tempo sem fazer discipulado com ele depois de querer fazer aquela reunião, porque ele vai pegar aquela lista, ele vai falar, já pôs tudo aquilo em prática? Não. Se fosse fácil, todo mundo faria, né? Então vamos lá. Amém. Diz que quebranta o nosso coração em arrependimento. E quando eu me converter, voltarei ao Senhor, e se tiver que ser quebrantado, quebranta-me, Senhor. Oséias 6:1. Então, nós temos um coração quebrantado, a visão nos proporcionou isso, o discipulado nos proporciona isso, riso, e nos proporciona choro também, não é verdade? Porque a gente olha aonde estamos errados e a gente pensa, preciso consertar isso. E para consertar isso precisa do quê? De conversão, de mudança, de transformação, de renovação. Não dá para consertar uma coisa ficando do mesmo jeito. Precisa mexer naquilo. E o discipulado e o discipular faz isso nas nossas vidas. Ele mexe conosco. Ele mexe dentro da gente. E aí ele quebranta. E até nos faz chorar. Não é verdade? Mas esse choro se torna alegria depois. Porque nos convence que estávamos errados e que precisávamos mudar. Então, Deus nos proporcionou isso, corações quebrantados, com o discipular nos proporcionou isso, amém? O próximo diz que cura a nossa alma, e pela sua chaga fomos sarados, Isaías 53:5. Quer falar? Só quero dizer uma coisa, quando você cria uma plantinha pequenininha, se você não coloca uma madeirinha nela e amarra ela para ela começar a crescer corretamente, ela começa a envergar, e aí você, por exemplo, uma árvore que é plantada na calçada de casa, ela começa a entrar na calçada assim, começa a ir para cima do muro, começa a ir para casa, ela vira um grande estorvo, porque ela não teve direcionamento. Então, quanto mais você for crescer, mais busca o seu discipulador para ele ajustar você, para você poder crescer para o alto, para a glória de Deus, poder crescer dentro dos princípios. Quanto mais você busca para tomar decisões importantes, mais Deus vai te abençoar para ser um crescimento reto para cima, e essa é a função da visão, né? Pode ir para o próximo. Amém. O próximo diz que a visão trata o nosso caráter por meio de discipulado. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Então, somos renovados, porque temos a batalha diária mesmo, dos costumes, aí de tudo que vem da cultura do mundo, e a visão nos dá um alicerce para seguirmos diante da palavra de Deus e diante do que Deus tem para a gente. A gente segue ali o manual, segue os estatutos do Senhor e consegue com isso ser o nosso caráter. Então, olha, está errado por aqui, volta, vamos. E a gente consegue olhar e mudar mesmo e ter uma mudança na nossa vida. Somos renovados
na nossa mente. O próximo diz que a visão renova nossa mente pela palavra revelada. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria. Colossenses 3,16. Isso. A gente entende que agora que nós tornamos discípulos, uma das coisas que impactou a igreja M12, no lugar de onde ela está, ela vira um referencial, porque as pessoas que eram membros se tornaram discípulos. As pessoas que eram membros se tornaram discípulos. Então é diferente. No conselho de Mauá de pastores, a gente está participando, talvez você experimente isso. Eles falam assim: nossa, sua igreja está tendo uma influência muito grande, seus servos, eles são diferentes, eles são discípulos mesmo, eles andam junto, e se isso ainda não aconteceu, você que está conhecendo a visão, pode ter certeza que você vai ter uma igreja de discípulos, homens aliançados com você, ungido debaixo do poder. Vale a pena entrar de cabeça nessa visão. Você que está namorando, se case com ela, porque você vai ver membros se tornando discípulo, e Jesus disse: ide, fazei discípulos. Então você está na rota certa, em nome de Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Esses são alguns itens, né, do discipular. A gente vai encontrar muitos mais, e a gente vai agora para o nosso final aqui, que é o enviar. A visão apostólica, resgatando o governo, né, então ela traz esse benefício. A visão apostólica, resgatando o governo da igreja local e a expansão da igreja universal. E ouvindo eles, disseram: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Então, essa palavra é maravilhosa quando a gente pensa assim: olha, isso é bom para mim. Experimenta também. Então, a gente tem experimentado esses passos, tem experimentado seguir nessa escada, e nós podemos dizer que é uma escada do sucesso, que é a escada que está nos levando, que está nos colocando, nos erguendo. E a gente pode dizer que se a gente está experimentando disso, e isso está sendo bom para a gente, então experimenta também. Experimenta, vive também. Porque a gente só pode falar mal se a gente não conhece. Aí a gente pode falar: não conheço, fala mal. Mas quando a gente começa a viver e entender que aquilo é bom, a gente fala: isso é bom, experimenta também. Então, essa unidade que nós temos aqui como corpo de Cristo, é a unidade para que Deus nos leve mais além do que nós imaginamos. Ser enviados para muito mais do que nós imaginamos. A nossa igreja está aqui em São Paulo, mas eu sei que tem igrejas aqui que representam outros estados, que representam até outros países. E é isso que a visão celular tem nos permitido. Amém? Dentro da visão apostólica, eu quero chamar a atenção a você. Claro que muitos já leram aquele livro, a Geração Apostólica, do apóstolo René, mas eu quero frisar uma coisa muito importante na visão apostólica, que a uma igreja que está debaixo de uma unção apostólica, ela vai sempre romper mais do que uma igreja comum que tem só uma função pastoral. Mesmo que ainda na sua igreja não tenha alguém ungido apóstolo, mas saiba que você está debaixo de uma unção apostólica. Você tem pessoas que entram numa batalha espiritual mais elevada, porque Deus, ele respeita a autoridade espiritual, e você vai alcançar muito mais. Você tem que tomar posse dessa unção apostólica para conquistar em níveis mais elevados, porque a unção apostólica está sobre tua vida, ainda que você não é ungido apóstolo. Saiba que você entra em batalhas espirituais e avança, porque você está debaixo do manto apostólico de autoridade, que é a restauração da igreja para a grande tomada dos últimos tempos, que você vai fazer parte dela. E se você faz parte dessa conquista, exalte ao Senhor e se expresse tomando posse no nível que você toma posse dessa palavra. Aleluia. E esse último tópico, glória a Deus, diz que a visão nos permite pastorear pastores, cuidar deles. E eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência
e com inteligência. Jeremias 3:15. Quando que um pastor ia ser pastoreado? Aonde ele ia ser pastoreado? Na visão celular, no modelo dos 12. Neste lugar, eu me permito ser pastoreada. Eu me permito ser ovelha também. Eu não sou apenas uma pastora, mas eu me permito ser discípula. Eu me permito ser ovelha. Então eu me permito a andar, como diz lá nos Salmos, em pastos verdejantes, não é isso? É isso que, através do pastoreio aqui, dos meus pastores, eles me levam para estes lugares. E quando a visão nos traz isso, quando a visão nos mostra isso como um benefício, o que a ovelha precisa fazer? Deixar o seu pastor o conduzir, não é verdade? Vamos deixar os nossos pastores, como discípulos, como ovelhas do Senhor, nos conduzir a esses pastos verdejantes. Então, esse benefício é um benefício que não tem em qualquer lugar, gente. É como lá na empresa que você trabalha, talvez você tenha um benefício diferenciado. Esse benefício é um benefício diferente para cada um de nós que somos pastores, para você que é líder. Você está sendo pastoreado. Amém? Quero fazer um ato profético com você antes de você receber uma oração. Fique de pé. E faça assim comigo. Profeticamente. Mesmo que você não fez a escada, você vai dar um pulo e vai falar: eu vou ganhar. E vai subir o primeiro degrau da escada. Vamos lá. Dá uma alongada aí se você está com o joelho meio... Vai abaixando assim. Faz Vamos assim, lá. ó. Faz assim, ó. Vai, estica aí, Estica para não dar uma aí, distensão abaixa. muscular, né? E vai que o cara sai fala: aquele apóstolo fez eu torcer o joelho logo na primeira ministração. Misericórdia, né? Jesus então, cuida do joelho deles. então fala: eu vou ganhar. Ganhar. Vou consolidar. Vou consolidar. Vou discipular. Discipular. Agora, a hora que você falar vou enviar, você joga o braço para cima. Eu vou enviar. Aê, conquistador. De novo. O ensaio foi bom, né? O ensaio foi bom. Agora é para valer, hein? Fala: eu vou ganhar. Vou consolidar. Vou discipular. E vou enviar. Agora eu quero ver só as mulheres, vai. Eu vou ganhar. Eu vou consolidar. Eu vou discipular. E eu vou enviar. Eu sei não, acho que os homens faz melhor. Vamos lá. Eu vou ganhar. Eu vou discipular. Eu vou enviar. Faltou consolidar, tá vendo? Por que a gente precisa das mulheres, ó? Todos numa só voz agora. Eu vou ganhar. Vou consolidar. Vou discipular. E vou enviar. Aleluia. Querido Deus, nós acreditamos na força da Tua vontade sobre a nossa vida. De uma igreja que se levantou nesse tempo, que a pior geração também se levantou. Porque que se levantou a pior geração? É porque o Senhor está levantando o melhor exército para combater a pior geração. Sim. E em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo venha reforçar essa palavra em nosso coração, para que nos dê gasolina espiritual, para a gente avançar dentro dos projetos do Senhor, dentro dos planos do Senhor. A renovação da visão se materialize na nossa vida, no nosso ministério, na unção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Hoje nós voltamos a entender os benefícios da visão M12 para aqueles que abraçam. Diga: eu abraço a visão M12, a visão M12 para cumprir o propósito de Deus para minha vida. Aleluia, aplauda o nosso Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia, amém.